Esses vídeos que eu faço aqui, além de ser uma oportunidade para me conectar com outras pessoas, também é algo que eu uso para me desenvolver e algo que eu também uso para desenvolver os projetos que eu estou fazendo, porque ao expor uma ideia a gente tem uma noção melhor daquilo que estava dentro da nossa cabeça no momento em que a gente expõe e ainda mais no momento em que a gente se comunica com outras pessoas, isso é uma coisa que a gente vai enriquecendo. Eu gosto muito de fazer os vídeos em que eu simplesmente tenho uma inspiração e eu começo a falar aqui e meio que vou juntando as peças e isso vai de uma forma espontânea, eu vou montando e eu acho isso uma coisa que tem muito valor, não porque eu estou fazendo isso, mas no sentido de que, bom, eu acho que isso é uma coisa que eu também estou desenvolvendo aqui, eu estou advogando nessa causa. Isso tem a ver com o futuro da aprendizagem, que é a gente partir de um lugar em que a gente está expondo os nossos erros, as nossas dificuldades no processo, ou seja, mostrando o que acontece por detrás da gravação, porque isso é algo muito útil. Agora, uma coisa que acontece às vezes com esse tipo de formato é que às vezes eu percebo que falta, ou transparece que falta um objetivo. Às vezes pode ser que isso fique muito no ar para as pessoas que estão vendo. Então, às vezes eu também gosto de explorar outros formatos. Hoje tem uma coisa que eu escrevi aqui e, na verdade, assim, eu estou fazendo esse vídeo com a ideia de começar um projeto em que eu vou tentar abordar uma diversidade de formatos, uns mais espontâneos, outras com alguma coisa que eu escrevi. E eu também gosto de fazer vídeos que sejam mais artísticos, que não seja só eu falando. Então, a ideia é que eu possa ir tecendo esses formatos, porque eles são oportunidades de tratar de assuntos diferentes, de formas diferentes, e isso torna todo esse caldo mais rico. Então, a ideia é eu estar colocando esses diversos formatos e nem sempre dando explicações, né? Também tem isso. Às vezes a gente gosta de explicar o que a gente faz, às vezes simplesmente é legal só a gente fazer. Então, a dificuldade, eu já toquei aqui na coisa, uma dificuldade que eu gosto de explorar aqui é a questão do objetivo e pode parecer muitas vezes que o que eu falo não tem objetivo. Outro dia eu estava conversando com um cara que eu conheci, era um americano, a gente começou a conversar, blá, 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 e daí de repente o cara falou: "Pô, para de falar em parábolas, vai direto ao ponto." E na minha cabeça eu não estava falando em parábolas. E outra vez, em outro momento, novamente, ele demonstrou essa queixa. Então, assim, vou falar da minha perspectiva. A questão do que eu estou falando é que eu vejo isso como algo estrutural. E a maioria das pessoas, elas se conectam a conteúdos. Então, eu tento às vezes encontrar um objetivo para eu poder me conectar com as pessoas, mas daí pode acontecer que eu mesmo acabo me perdendo, né? Porque porque eu caio em algo que é subjetivo. Essa questão da subjetividade é algo que bloqueia a nossa comunicação, porque se você estiver perdido
você estiver imerso dentro da sua própria subjetividade, você não tem algum tipo de olhar objetivo para isso, ah, e a maioria de nós está preso dentro dessa subjetividade, acontece que quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente vai buscar algo para preencher esse lado subjetivo. E o objetivo acaba se tornando isso, preencher esse lado subjetivo. Quando a gente fala disso que é mais estrutural, a gente vai conseguir olhar para essas coisas, uma parte que é objetiva e uma parte que é subjetiva. Então, dentro da linguagem, daquilo que eu estou trabalhando aqui, existe uma objetividade, né? Isso eu já falei em outros vídeos, porque a base do que eu trato aqui tem a ver com uma perspectiva que a gente pode chamar de espaço-temporal ou interdimensional, e isso é algo muito objetivo e estrutural. Então, a gente vai detectar uma subjetividade que eu não posso negar que eu tenha, mas isso está contemplado e está, vamos dizer, apoiado por esse marco que é objetivo, né? Quando eu falo que eu tenho uma consciência que é parcial, porque eu sou um ser humano que está dentro de uma consciência do ambiente que é a Terra e o Sistema Solar. Isso é algo objetivo, não é subjetivo, né? Então, as coisas que eu estou trazendo vêm daí, mas pode parecer que eu simplesmente estou falando coisas apenas que vêm na minha cabeça e, e tá tudo bem. Um, então, se nós já temos uma noção estrutural, nós não necessitamos ser preenchidos. Uma coisa que acontece também, às vezes eu estou falando sobre um assunto e, e, e dessa perspectiva eu estou falando como uma coisa técnica, mas se você estiver escutando isso desde um lugar pessoal, isso vai gerar uma carga em você. E parece que o que eu estou falando é pessoal, né? Então esse é um sinal de que você está imerso em algo que é subjetivo e não estrutural, né? E também se você acha que o que eu estou falando é uma coisa totalmente nebulosa, também pode ser um sinal disso. A ideia aqui é que essas coisas que eu estou falando sejam disparadores de um questionamento. São descrições de coisas estruturais, como eu falei, né? Que são paradoxais, porque essa é a natureza da realidade. Mas o meu objetivo aqui não é fazer a descrição mais completa e mais técnica possível, até porque essa não é a minha habilidade, não é o forte. Eu toco em coisas técnicas, porque eu tenho isso que meio que está puxando esse trabalho que eu faço aqui, mas a minha habilidade tem mais a ver com falar de coisas novas, né? Descobrir coisas novas que eu descubro em mim mesmo através do meu próprio processo, e eu também tento contagiar outras pessoas de que elas também podem se descobrir. Então tem uma ênfase bem grande aqui que eu coloco de nós não sermos repetidores de nenhum modelo, né? O conteúdo, tá preso ao conteúdo, tem a ver com isso. A gente já está preso dentro de um modelo e a gente está falando de conteúdos dentro de um modelo. Quando a gente começa a perceber a estrutura, a gente vai para uma coisa que nós não vamos ficar repetindo modelos, porque na verdade nós somos descobridores aqui de uma máquina de criar modelos. Eu entendo que isso pode parecer, eu estou lendo e vocês estão vendo, né? Um pouco e falando. Eu entendo que isso pode parecer algo um pouco maluco, sem um contato com a realidade, mas não é isso que eu vejo. Eu percebo que isso é algo estrutural, mas ainda é invisível para a maioria de nós. Mas é algo que um dia nós vamos achar normal.
Então, minha fala não é de pregação, mas de uma normalização de coisas que ainda não fazem tanto sentido, mas que podem nos ajudar. E o motivo de eu falar dessas coisas é porque elas podem nos ajudar. Nós estamos desenvolvendo um recurso, né, que, embora agora pode não fazer sentido, um dia nós vamos precisar dele. Então, essas coisas que eu falo aqui, de certa, são coisas que já me ajudam, né? Me ajudam em me ancorar. E como é algo estrutural, é algo que sempre vai se ampliando. É o exemplo que eu escrevi aqui, vamos ver se... Na hora que eu escrevi parecia interessante. Em relação a, né, nós estamos desenvolvendo um recurso que agora pode parecer sem sentido, mas um dia nós vamos precisar dele. É como se eu estivesse coçando em um lugar onde ainda nem se vê a ferida. E você pode me perguntar, para que você está fazendo isso? Então, eu estou vivendo um processo de autodescoberta que é individual e coletivo. E conforme nós vamos avançando, a gente vai enriquecer essa teia de construção. E, como eu falei, é uma coisa técnica que está nos puxando. Embora quando eu falo isso de técnico, eu percebo que as pessoas se desinteressam, porque a nossa noção de técnica está colocada em algo para fora da gente, né? A gente não conecta ainda que a técnica tem a ver com algo interior. Então nós vamos descobrir como há uma técnica que tem a ver com essa descoberta interior. E é por isso que eu digo e repito que estamos falando de uma coisa estrutural. E apesar de ser uma coisa estrutural, eu posso vir aqui e fazer uma brincadeira, ou isso pode parecer como só um conteúdo a mais, e isso causa a confusão e parece que não é objetivo. Mas aos poucos nós vamos poder distinguir os conteúdos das estruturas. Então, eu acho que esse vídeo eu consegui colocar um objetivo. Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Eu consegui colocar um objetivo que seja concreto para eu me conectar com você. E eu consegui fechar, dar um fechamento, assim, pelo menos na minha cabeça.